Atos capítulo 14. Nas viagens missionárias de Paulo, no seu ministério, ele está com Barnabé aqui no capítulo 14 de Atos e relata a chegada deles em Icônio. Era uma cidade lá da Ásia Menor, uma das cidades onde ele planta uma igreja. O versículo 1 vai dizer que eles chegaram em Icônio, Paulo e Barnabé, e pregaram, falaram de tal forma, de uma maneira tão poderosa, que creram uma quantidade grande de judeus e não judeus, chamados gregos. Mas logo se levantou uma perseguição contra Paulo, ao ponto de serem muito agressivos. Mas a gente observa que, independente disso, o Senhor concedia graça e dava oportunidade aos apóstolos, Paulo e Barnabé também, porque ele foi enviado, a palavra apóstolo significa isso, eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Verso 3, Atos 14, 3, vai dizer assim: entretanto, diante da perseguição, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizesse sinais e prodígios. Todos que se propõem a viver a palavra do Senhor, todas as igrejas, os grupos que se propõem serem sérios diante do Senhor, vão passar por lutas, perseguições, aqui no caso, agressões físicas, incompreensões, não é? Porque no final o ser humano, ele quer sempre que a vontade dele seja feita. Essa é a forma mais fácil até da gente ser igreja, agradar todo mundo, procurar agradar todo mundo. Como pastor, a gente é levado a isso, né? É uma forma de dirigir a sua igreja, tentar agradar o ser humano. E a outra forma, que a gente aprende que é a correta, é agradar a Deus. Mas quando a gente se coloca a agradar a Deus, se levanta a oposição maligna, satânica e humana também, que se incomoda com a obra de Deus. Se incomoda. Mas, independente dessa oposição espiritual e humana, espiritual no sentido de Satanás e os seus anjos, e humana, mas é também espiritual, humana e espiritual, porque são os espíritos humanos que se incomodam com a obra de Deus. O que a gente lê aqui no versículo 3, que o mais importante é a gente se manter na palavra, na vontade de Deus, porque pode vir perseguição, provação, insatisfação, incompreensão, dificuldades, lutas, mas o Senhor, ele confirma a sua palavra de graça, ele confirma a sua presença poderosa, provedora, cuidadora, que aqui representa os sinais e prodígios. Nunca abra mão por nada de viver a palavra do Senhor, de ser um homem e uma mulher de Deus, independente das oposições. Como igreja também, é dessa forma que nós devemos caminhar. Independente das incompreensões, independente das pressões, das tribulações, devemos ser igreja, onde o amor de Deus flui, onde a palavra do Senhor tem espaço. É esse tipo de igreja que eu quero que a nossa igreja seja. E é esse tipo de crente que você também tem que ser, e eu também. Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida e também um final de semana, em nome de Jesus. Amém, amém.